Fala galera do GV, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Gustavo e mais uma aula de história. Bom, o conteúdo dessa aula é Brasil pré-colonial. Brasil pré-colonial está situado dentro da linha temporal de 1500 até 1530. É justamente o período onde os portugueses começam a fazer as suas primeiras ações de exploração no Brasil. Mas o detalhe do nome deve gerar uma curiosidade em muitas pessoas, porque quando nós falamos de período pré-colonial, nós estamos falando teoricamente de um período antes da colonização. Mas se os portugueses já falavam que o Brasil era uma colônia desde 1500, por que é Brasil pré-colonial? Bom, esse período de 1500 a 1530 é conhecido como Brasil pré-colonial, pois durante esses 30 anos, os portugueses, em grande maioria, eles não povoaram ou eles não ficaram de maneira efetiva no território brasileiro. Eles faziam expedições de reconhecimento do território, principalmente no litoral, e buscavam riquezas naturais, riquezas para extrair e seguir viagem, voltar para Portugal ou seguir a rota para as Índias. Então, nesse período de 1500 a 1530, nós temos como principais atividades o extrativismo e as navegações, as expedições de exploração do território, ou seja, de mapeamento, de saber exatamente a dimensão territorial do Brasil. Bom, mas vamos fazer o passo a passo desse período pré-colonial. Bom, Brasil pré-colonial, ele é iniciado a partir do momento em que é chegada a primeira expedição portuguesa no território brasileiro, através ali do Pedro Álvares Cabral. Como nós já sabemos, a questão deles terem chegado aqui no Brasil não necessariamente pode ter sido acidental, já que a América já tinha sido encontrada pelos espanhóis, os portugueses tinham um tratado de divisão das terras a serem colonizadas e exploradas, que era o Tratado de Tordesilhas. Os portugueses e espanhóis tinham esse tratado de divisão do que era de quem, a partir da descoberta, e os portugueses, quando vieram para cá, provavelmente já tinham ali algumas dicas, algumas ideias de que poderiam encontrar um território ao lado leste da linha do Tratado de Tordesilhas. Um território na América ao lado leste da linha do Tratado de Tordesilhas, certo? E quando a expedição de Pedro Álvares Cabral chega na região ali da Bahia, Porto Seguro e tudo mais, eles já vão relatar, o Pero Vaz Caminha já relata justamente os nativos e a possibilidade de, inclusive, catequizar esses nativos. Então já existe ali uma tendência a buscar catequizar esses nativos, algo que vai ser intensamente planejado mais adiante quando acontecer a Contra-Reforma. E além dessa questão da catequese dos nativos, nós já vamos ter ali no primeiro momento os relatos da grandiosidade da natureza brasileira, das riquezas do litoral brasileiro, algo que era totalmente diferente daquilo que os europeus tinham visto antes em suas navegações, em suas viagens. Então era algo novo, e dentro desse novo eles já vão trabalhar a possibilidade de explorá-los. Eles vão se autoproclamar donos dessas terras e aos poucos eles vão cada vez mais buscar alternativas de explorar esse território. Então, em 1503 nós temos outra expedição. Essa expedição seria para reconhecer o litoral. E ao longo de todo esse período pré-colonial, após essa expedição de 1503, nós vamos ter justamente outras expedições portuguesas buscando defender o litoral da colônia e, ao mesmo tempo, buscando extrair o pau-brasil. Essas expedições que buscavam defender o litoral brasileiro, elas eram conhecidas como expedições guarda-costas. Mas não só de expedições guarda-costas vivia Portugal no seu contato com o Brasil. Então, existiam também expedições para extrair o pau-brasil. E o pau-brasil, que é identificado lá na expedição de 1503, ele é já
né, bastante valorizado pelos portugueses devido ao fato de que a madeira do pau-brasil tinha uma tintura vermelha, numa cor que lembrava, né, um vermelho de brasa, um vermelho parecido com a cor do brasão, né, da família real portuguesa. E por isso, né, a madeira vai se chamar pau-brasil, e a partir do momento que esse era o principal produto da época, em termos, né, de contato de Portugal com o Brasil, eles vão cada vez mais chamar, né, a sua colônia de Brasil. Então, aos poucos, a colônia ganha esse nome justamente por causa da madeira, que foi o primeiro produto extraído do Brasil que os portugueses valorizaram e passaram a comercializar na Europa. Mas fato é, apesar de toda essa questão ali de tentar proteger o litoral, de tentar encontrar alternativas de explorar outras riquezas naturais além do pau-brasil durante o período pré-colonial, eles não tinham tanto interesse nessa época de vir para cá, formalizar, né, a criação de vilas, uma penetração maior no nosso território, pois eles estavam, né, mais focados ali na exploração do comércio com as especiarias indianas. E durante todo esse período de 1500 a 1530, os portugueses vão estar justamente, né, os comerciantes, os burgueses vão estar focados, né, em mandar expedições para buscar as especiarias na Índia e revender na Europa. Mas, à medida que outras nações começam a se lançar ao mar, como é o caso da França, da Inglaterra, os portugueses eles vão passar a ter concorrência no contato com as especiarias. E o preço das especiarias, na hora de revender na Europa, vai passar a ser um preço mais baixo. Então, toda aquela lógica das grandes expedições, o monopólio português, que trazia bastante lucro no comércio das especiarias, ele passa a ser menos rentável. E, justamente por isso, os portugueses também vão buscar aumentar aí, né, os seus rendimentos através de outras alternativas. Já durante um bom tempo, os portugueses utilizavam ilhas ali no norte do Oceano Atlântico, né, abaixo do território de Portugal, mas ao norte do continente africano existiam ilhas, né, como a ilha de Cabo Verde, Madeira, onde eles já aplicavam o plantio da cana-de-açúcar, né, devido à questão tropical dessas ilhas, devido à questão, né, do solo e tudo mais, eles conseguiam plantar a cana-de-açúcar nessas localidades. E, à medida que os portugueses visualizam durante todo esse período pré-colonial o risco de perder partes desse território que eles, né, se diziam donos, para os franceses, os portugueses vão começar a pensar em alternativas de equilibrar, né, a diminuição dos lucros que eles tinham com as especiarias indianas e, ao mesmo tempo, expandir, né, o povoamento dessa colônia para defender esse território das invasões francesas, ou seja, trazer mais portugueses para o Brasil. E, né, o final do período pré-colonial ele é justamente situado entre os anos de 1530 e 1532, pois durante esse processo nós vamos ter ali, né, a fomentação da criação das capitanias hereditárias. Uma primeira alternativa, uma primeira estratégia dos portugueses para povoar o território brasileiro, fazer esse território gerar mais lucros para a coroa portuguesa e, ao mesmo tempo, conseguir defender esse território das invasões francesas, que eram muito comuns durante o período pré-colonial. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Continue acompanhando todo o nosso conteúdo no canal e até a próxima, galera!